Tempo Real. Boa tarde a você, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. E boa tarde a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo. Tudo é Eli, Joelson. Tudo é Eli. Elivaldo. Ontem um dia histórico, apontado assim por PMDBistas, o dia em que o partido saiu do governo Dilma, Elivaldo. É verdade, a decisão foi tomada ontem por aclamação e agora já ver o que essa decisão já repercute no próprio partido e no governo, sobretudo no governo, né? Com a decisão de ontem, Joelson, os 7 ministros, agora 6, que Henrique Eduardo Alves já tinha pedido para sair, 6 ministros do PMDB que estão no governo se vão mesmo desembarcar até o prazo de 12 de abril, que foi o prazo estabelecido no encontro de ontem do Diretório Nacional, que, repito, aprovou esse rompimento com o governo federal, com a saída dos cargos que ocupa no primeiro escalão da presidente Dilma Rousseff. A expectativa, por exemplo, com relação ao ministro da Saúde, Marcelo Castro, piauiense, que não se pronunciou ainda sobre o assunto, a outros ministros, por exemplo, que já estão admitindo a saída, enfim, agora é uma decisão que vai pesar o que o partido definiu ou o desejo de cada um de mudar de legenda ou de deixar a legenda e permanecer no projeto de compor a equipe da presidente Dilma. E isso afeta o estado do Piauí porque o ministro Marcelo Castro é piauiense, primeiro escalão do governo Dilma, e temos também cargos federais aqui no Piauí que são ocupados pelo PMDB. Para falar sobre este assunto, nós já estamos recebendo também João Henrique, vice-presidente do Diretório Estadual do PMDB, que participou da reunião de ontem, inclusive, e conversa com a gente sobre este assunto. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, vice-presidente João Henrique. Obrigado, Joelson, você, Eli, Elivaldo. Bom, o ministro Marcelo Castro ainda não se posicionou. Se ele não deixar o ministério, o que pode acontecer? Olha, eu gostaria de falar primeiro da reunião ontem do PMDB. Foi uma reunião que muitos consideraram histórica, porque tem uma importância muito grande no cenário do país. E ali aconteceu de uma votação, inclusive, por aclamação. Não foi nem necessário nós irmos para o voto, porque a maioria que ali compareceu de forma muito significativa aclamou o fato de que o PMDB deveria deixar o governo, e isso então se estabeleceu ontem, né? Ontem aconteceu isso, o PMDB que tinha uma participação, ou tem, eu diria que tinha e tem uma participação do governo ocupando cargos federais, mas vinha num processo de desgaste, na medida em que entendia de que as suas sugestões, aquilo que tinha de política pública, aquilo que tinha de vocação de manifestações, inclusive na área não só social, como na política econômica, não eram ouvidos pelo governo. Então isso veio num processo de afastamento e desgaste que culminou ontem com o rompimento, a saída do partido da base de sustentação da presidenta Dilma. E isso, naturalmente, na medida em que o PMDB se afasta do governo, é óbvio que os cargos que são ocupados por PMDBistas não têm mais, digamos assim, o respaldo partidário. O PMDB não está mais no governo. Eventualmente, as pessoas que permanecem nos cargos estão ali pela sua qualificação pessoal, pela sua história política, pelo exercício de mandato legislativo, mas não mais em nome do PMDB. Desde ontem, a partir das 16 horas, quando o partido oficializou a saída da base de sustentação do governo, não se representa mais o PMDB. Mas foi dado um prazo para que essas pessoas que são do PMDB, que estão no primeiro escalão, saiam do primeiro escalão, deixem os seus cargos. Se isso não acontecer, existem sanções? Isso aí já é uma consequência. Na realidade, o que eu estou dizendo é de que a partir do instante daquela resolução, os ocupantes dos cargos não representam mais o partido, estão representados por si próprios. Não é? Agora, de maneira informal, as lideranças que lá estavam, tendo como base o fato de que um grupo do PMDB queria que essa decisão ocorrida ontem fosse até o dia 12, tendo em vista que a reunião, a convenção partidária,
foi no dia 12 de março, e ali se definiu que em até 30 dias se votaria a saída ou não do governo. Então, ali, tendo por base essa data de 12, estabeleceu-se de que essa data seria, digamos assim, uma data limite em que o PMDB aguardaria que aqueles ocupantes de cargos deixassem os cargos que estão ocupando. Então, há uma expectativa de que até o dia 12 esses fatos possam acontecer. Mas eu diria para você de que alguns ocupantes de cargo, principalmente no primeiro escalão, eu diria os cargos de ministério, que é o que chama mais atenção, alguns PMDBistas já manifestaram de que nesta semana estarão seguindo aquilo que já foi feito pelo ministro do Turismo, que é o Henrique Alves, que já saiu, e a informação que eu tenho colhido até ontem à noite é de que até a sexta-feira, pelo menos mais 3 ministros deverão entregar os seus cargos. Você chegou a conversar com o ministro Marcelo Castro? Ele manifestou alguma intenção em sair ou quando sairá? Não, como ontem nós tivemos um dia assim extremamente, digamos assim, ocupado com relação a essa questão da reunião, isso tomou o dia todo em conversas, em reuniões, e naturalmente como nenhum dos ministros compareceu à reunião, eu não tive a oportunidade de conversar com nenhum deles. Agora, essa decisão, ministro, com relação à parte política, isso sinaliza para que o PMDB votará a favor do impeachment da presidente Dilma nesse pedido que tramita lá na Câmara Federal? Olha, Elivaldo, eu acho que é uma coisa distinta da outra. O que o PMDB fez ontem foi uma manifestação de que não mais está com o governo. A consequência disso, ela começa a ocorrer a partir de hoje. Isso tem consequência política. Naturalmente que o governo também se mobiliza no sentido de buscar outros companheiros que possam participar do governo, outros partidos que possam participar. Então, isso é um segmento de natureza política. Eu acho que automaticamente não significa afastou-se, então nós estamos aqui propondo o impeachment. O impeachment é um processo que já foi instalado na Câmara, que já tem uma comissão trabalhando na Câmara Federal e que naturalmente vai se desenrolar de uma maneira absolutamente normal dentro da estrutura jurídica e política. Agora, é sabido que dentro do PMDB tem uma ala majoritária agora, depois dessa manifestação de ontem, que deverá se encaminhar por esse tipo de votação, ou seja, pela votação do impeachment. Mas pela dimensão do PMDB, pelo tamanho do partido, é natural que aqui e ali alguém discorde e não vote o contrário. Como é que o senhor avalia hoje a situação do vice-presidente Michel Temer? Existem várias opiniões, tanto favoráveis como contrárias, inclusive uma possibilidade de ação da OAB aí, para que ele também seja incluído no processo de impeachment. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação dele hoje, depois de se afastar do governo? Olha, eu acho que o vice-presidente da República, ele é uma situação que a Constituição diz o que ele é. Na realidade, o vice-presidente da República, ele tem sempre uma expectativa, por uma série de motivos, de eventualmente poder vir a assumir o governo. Os motivos pelos quais ele pode assumir são os mais variados. A pessoa que é titular pode renunciar, ou alguém que é titular, que espero que não aconteça com ninguém, possa vir a falecer. Mas isso são situações que o vice o faz, uma assunção de natureza automática. Dentro do ordenamento constitucional brasileiro, também há a questão do impeachment. Se eventualmente houver o impeachment do presidente, como houve na época o impeachment do Collor, o vice-presidente, que era o Itamar Franco, assumiu. Então eu acho que essa situação constitucional, ela não muda ou ela não se altera com a manifestação política que o PMDB tomou no dia de ontem. Eu queria agradecer o senhor, vice-presidente do Diretório Estadual do PMDB, ministro João Henrique. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu é que agradeço a vocês, é sempre um prazer. Muito obrigado. E olha, com chikungunya, o deputado estadual Dr. Pessoa lamentou a saída de Rony Lustosa do PSD, uma notícia que foi dada aqui por Elivaldo Barbosa, não foi isso, Elivaldo? Exatamente, essa filiação já foi dada como certa, concretizada inclusive hoje pela manhã. Tá certo, então Elivaldo Barbosa é quem fala sobre o assunto em tempo real. Febre alta, dores por todo o corpo,
principalmente nas articulações. A chikungunya deixou o deputado estadual Dr. Pessoa fora de combate, na medicina e na política. É uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça terrível, uma febre de 40 graus, chegou já a 40 graus, difícil de baixar um pouco. Ontem eu estava imerso de algodão com álcool para baixar a temperatura. Dr. Pessoa lamentou a saída do PSD do vice-prefeito Rony Lustosa e não esconde o desejo de comandar o partido em Teresina. Sou amigo do Rony Lustosa, sou de frequentar a casa dele, a esposa dele, Dona Cibênia, o Joãozinho, pessoas que têm uma estimação, que eu tenho uma estimação alta, viu, de apreço do próprio Rony Lustosa, mas eu só tenho a oferecer a minha história, a minha dignidade e o desejo de servir diferente do que está aí a cidade de Teresina. Como fica a presidência do PSD na capital com a saída de Rony Lustosa? Quem vai assumir o partido? Eu não sei, eu já coloquei meu nome para o deputado federal Júlio César. Eu coloquei meu nome. Eu coloquei o nome, mas eu espero que o deputado Júlio César me ponha o partido local na minha mão. Se vai ser eu ou não, eu não tenho muito tempo para cuidar disso aí, mas pelo menos que ele bote na minha mão para que o partido não fique só na mão da família, que fique dividida as responsabilidades. Então, Elivaldo Barbosa, doente, lamentando a situação. Exatamente. Ele está aí sem condição de repouso absoluto e sem tempo ainda para voltar às suas atividades e com o desejo de comandar o PSD em Teresina. Na sexta-feira deverá acontecer um encontro para tratar do assunto, Joelson. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Firmino Filho inaugurou, aliás, hoje é quarta, ampliação e reforma do Centro de Convivência, Saber Viver. E na política ele também falou a respeito da situação envolvendo Rony Lustosa. É isso, Exatamente, Rony Lustosa, que hoje pela manhã assinou a ficha de filiação ao PSB, ou seja, ele continua vice do prefeito Firmino Filho e também um aliado político. Em tempo real. Nesta quarta-feira, o prefeito Firmino Filho inaugurou a reforma e ampliação do Centro de Convivência Saber Viver, no bairro São Joaquim, Zona Norte. A ampliação, ela propicia o aumento do número de atendimento para a região do Lagoa do Norte, que já é uma região que já tem várias intervenções públicas, municipais. E a ampliação e a reforma do Centro de Convivência Saber Viver, ele vai possibilitar também com que novas demandas elas sejam atendidas. Basicamente, a atenção concentrada e qualificada na primeira infância. O projeto Amor de Tia, ele busca justamente isso, reforçar aquelas iniciativas que existe na comunidade, a prefeitura dando esse apoio através dessa grande parceria com a Funasci, para que nós possamos dar uma atenção integral, qualificada para a meninada. E o destaque político desta quarta-feira, no bloco aliado ao prefeito, foi a filiação do vice, Rony Lustosa, ao PSB. Com a filiação do vice-prefeito Rony Lustosa hoje pela manhã ao PSB e a confirmação da legenda na base de apoio ao prefeito na Câmara Municipal, Firmino Filho não tem dúvidas. A base aliada está recomposta plenamente e pronta para buscar a reeleição do prefeito. Nós tivemos uma conversa muito amiga, muito franca, muito sincera com o nosso querido amigo Rony Lustosa. Eu digo sempre que é bom a gente fazer política pelas pessoas que a gente conhece, que a gente tem uma convivência, tem um bom relacionamento, tem uma confiança. Então, acho que os problemas foram superados e nós estamos juntos. E que bom que também chegando o Rony junto com o PSB confirmando essa nossa aliança. O PSB sempre esteve na nossa base de sustentação, houve alguns desentendimentos recentes, mas graças a Deus tudo superado e está todo mundo junto, não apenas na defesa da administração, como também já buscando construir projetos futuros. E para a definição do vice, Firmino Filho intensifica conversas com o PMDB, mas ainda não existe nada certo. Nós estamos tendo uma conversa muito intensa com o PMDB, essa conversa está andando, está bem avançada, e nós esperamos que essa conversa possa, em breve, chegar a
final feliz desse capítulo para que a gente possa continuar a avançar na construção da nossa base de sustentação pública.